Esse filme de suspense vai ser 8 ou 80. Ou você vai gostar muito, ou você vai odiar ele. Quer entender melhor? Fica aqui no vídeo. Os Pequenos Vestígios, filme de suspense dirigido e escrito por John Lee Hancock. Uma história interessante antes, para contextualizar vocês sobre esse filme, é que o diretor dele, o John Lee Hancock, que fez também Um Sonho Impossível com a Sandra Bullock, que é um filme bem legalzinho até, escreveu esse filme aqui lá na década de 90, mas acabou que o projeto nunca foi pra frente. Então esse filme tem um pouco desse sentimento de um filme que teria sido feito naquela época, e inclusive ele parece um filme daquela época, que vocês já vão saber qual é já, mas eu acho interessante vocês entenderem esse contexto antes de irem assistir o filme. Na história, a gente acompanha o xerife Joe Deacon, que vai para Los Angeles para resolver uma tarefa simples, mas acaba se envolvendo numa investigação de uma série de assassinatos de mulheres. Com um passado meio controverso pelos seus métodos, o xerife se envolve com o detetive do caso, Jim Baxter, que descobre que sua experiência pode ajudar a encontrar o misterioso serial killer. A primeira coisa que chama atenção nesse filme, e que chamou muito a minha atenção, é o elenco que a gente tem aqui, com os principais atores premiados ou indicados a grandes premiações aí, como o Oscar. A gente tem o Denzel Washington fazendo o xerife Joe Deacon. Eu acho que ele é a melhor atuação aqui do filme, de longe, apesar de ser uma coisa que está muito ligada também à trajetória dele como ator. A gente pode ver uma verdade nele sobre uma coisa boa, que é muito comum nos papéis do ator, uma sensação de justiça, com credibilidade, apesar do que os outros personagens falam sobre ele ali na história, e isso instiga a gente a querer entender mais sobre o passado do personagem, que é essencial aqui para o desenvolvimento da trama. A gente tem o Rami Malek também como o detetive Jim Baxter. Ele faz o clássico policial arrogante e irritadinho que a gente vê quando tem uma dupla de policiais no filme. E também o Jared Leto como o Albert Sparma, que ele é o principal suspeito que é investigado aqui na trama. Inclusive, o ator foi indicado ao Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante por conta desse filme aqui. Tem uma coisa estranha na atuação do Jared Leto, que ele fala tudo no mesmo tom e isso gera uma estranheza. Eu acredito que seja proposital. A gente não sabe se ele tá sendo frio com a situação ou por que ele tá agindo meio estranho. Apesar de algumas pessoas poderem enxergar isso como um ponto negativo, eu achei que aqui, pro personagem que ele faz, gerou a sensação que o personagem precisava para o que o filme quer discutir aqui. E o que é que o filme quer discutir, né? E aqui vai uma coisa importante que eu quero falar sobre esse filme, porque eu acredito que ele é um filme que pode ser 8 ou 80 para você. Ele é um filme que prega uma peça tipo de ilusionismo na gente, de fazer a gente prestar atenção numa coisa desde o começo, que a gente quer ver como vai se desenvolver, mas que ao final a gente vê que o tempo todo o filme na verdade estava querendo discutir era sobre outra coisa. E aqui vai um outro aviso também. Apesar do filme ser muito parecido com o filme Seven, do David Fincher, tem até algumas cenas que lembram bastante ele, o assunto que ele está discutindo aqui é formulado de uma forma diferente e que eu, particularmente, gostei muito. Eu vou tomar cuidado para explicar isso melhor aqui para vocês, sem dar spoiler, porque tem a ver diretamente com o desfecho do filme, então eu vou falar de uma forma bem genérica, para quem ainda não assistiu não tomar spoiler, e para quem já assistiu conseguir entender também. O filme faz a gente pensar o tempo todo que o que ele está discutindo aqui é a problemática principal ali da trama, que é a solução daquele problema que é apresentado desde o começo pra gente. Se você se apegar a isso no final, que tem uma boa reviravolta, você talvez vai ficar bem frustrado, porque lá a gente descobre que não é sobre isso que o filme está discutindo. Ele é um suspense que lá fora tem até um termo para isso, que é thriller slow burn, ou seja, é um suspense que queima devagar, ele se desdobra muito devagar, e esse ritmo é extremamente necessário para a gente reparar no que o filme está querendo discutir mesmo. Então, uma dica que eu posso dar para quem for assistir é: não se prenda a essa problemática óbvia do filme. Esse aqui não é um episódio de CSI, ele é um drama sobre erros humanos, sobre pessoas que erram quando o sentimento ou a obsessão extrapola qualquer tipo de razão. Se você conseguir entender isso no final, você vai entender bem melhor o filme. Ou não, né? Aí você vai deixar aí nos comentários o porquê que você não gostou. Como eu falei, esse artifício de querer fazer a gente prestar atenção em uma coisa
pode ser frustrante para algumas pessoas, e eu até entendo, mas eu acho que esse desdobramento não óbvio faz muito mais sentido quando a gente olha para o desenvolvimento dos personagens que a gente está acompanhando aqui no filme, do que só como um filme de suspense, do que só uma história sobre um caso de um crime que precisa ser resolvido. Eu acho que o fato do filme não se desdobrar do jeito que a gente espera é justamente o que faz ele ser diferente dos outros, diferente do óbvio que a gente já está acostumado. É um filme que talvez exige uma certa sensibilidade para sentir isso, e eu acho que ele entrega essa sensibilidade também pela forma do filme. Ele faz uso de flashbacks de um jeito que eu gosto em suspense, que vai entregando as informações aos poucos para atiçar a nossa curiosidade. É um pouco parecido com o que foi feito em Animais Noturnos, que é um ótimo filme de suspense, inclusive eu tenho crítica aqui no canal, vão lá assistir, eu recomendo demais esse filme. Mas claro que ele não é perfeito, ele tem sim algumas coisinhas que incomodam, como por exemplo a montagem e a edição, que em alguns momentos tem muita pressa, em momentos que não precisa. O ritmo do filme é lento, como eu falei, então, como todo suspense, ele tem aquelas cenas que tem um movimento de câmera lento para criar o suspense, e algumas cenas têm cortes demais, que não são necessários para mostrar uma coisa que é simples. Por exemplo, tem um momento ali que o xerife vai dar uma olhada num carro ali de uma pessoa que ele está investigando, e essa cena, ela tem muitos cortes para uma cena que é simples, é simplesmente ele chegando perto do carro e olhando em volta do carro. Mas isso é só um exemplo, é uma coisa que é bem superficial na direção, eu não acho que é algo que vai incomodar a maioria das pessoas na experiência do filme como um todo. E eu acredito que isso é extremamente necessário para esse filme aqui, é você olhar para ele como um todo. Para qualquer filme, na verdade. A referência a Seven aqui, ela é bem óbvia, e até pode ser por isso que o filme não foi feito lá na década de 90, senão talvez ele ia soar muito como uma cópia ao Seven. Inclusive, ele se passa naquela época, ele se passa na década de 90, o que causa um pouco de estranheza no começo, porque a gente não entende muito bem o porquê, mas é compreensível ao longo do filme, e a gente vai vendo que algumas coisas na investigação se desenrolam de uma forma que talvez hoje em dia seria diferente, porque a gente tem tecnologia, a comunicação está muito melhor, então faz muito sentido com o roteiro, mas também é algo que deixa o filme um pouquinho datado nesse sentido. A problemática do filme também parece óbvia, e é aí que o filme te pega de surpresa, porque você se enganar faz parte também da jornada dos personagens aqui, o que eu achei muito legal, e se você conseguir enxergar o filme dessa forma que eu falei, talvez você também vai gostar de Os Pequenos Vestígios. Então é isso, se você for assistir ou se você já assistiu Os Pequenos Vestígios, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme. Se você ainda não conhecia o canal e gostou do vídeo, se inscreva, ative as notificações, porque tem críticas de filmes aqui toda semana, e também manda o canal para seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.